Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje o nosso assunto é um assunto básico da doutrina espírita: reforma íntima. E ninguém melhor não diria isso, mas nada melhor do que ter o nosso amigo Tarcísio Zambra, militar do Exército e presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. E o Moacir e eu vamos conversar com o Tarcísio sobre reforma íntima. E já de início, seja bem-vindo, Tarcísio, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão palpitante dentro da doutrina espírita. Nós é que agradecemos ao querido amigo Jader e ao querido amigo Moacir pela oportunidade de estarmos aqui neste programa para conversarmos um pouco a respeito desta doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Perfeitamente. Mas, Tarcísio, antes de nós iniciarmos o nosso assunto de hoje, eu te perguntaria: qual é exatamente a proposta da doutrina espírita? Jader, a proposta da doutrina espírita é profunda, porque nos traz o Evangelho de Jesus da forma mais límpida, resgatando os ensinos do Mestre, como era praticado pelos antigos cristãos das primeiras décadas, logo da vinda de Jesus à Terra. Perfeitamente. E a evolução espiritual depende muito desta reforma íntima, né, amigo? Exatamente. Zambra. Isto. A doutrina nos mostra que nós fomos criados simples e ignorantes e que temos como objetivo evoluirmos. Então ela nos traz uma proposta profunda, porque ela nos explica com muita tranquilidade de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o real objetivo existencial e para onde vamos. Portanto, qual é a meta do ser humano? A pergunta que nós mais fazemos na humanidade, na atualidade, é esta curiosidade que todos temos: qual é o objetivo existencial? E a doutrina espírita nos traz como um dos objetivos existenciais para todos nós a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. Perfeitamente. Isso significa dizer que o espírito, ao longo dos milênios, ele evolui. Agora, de que forma que ele evolui? Ele evolui através deste processo de ocupar um corpo físico para reencarnar no orbe, utilizando da substância necessária deste orbe, para suas experiências na matéria. E nessa caminhada ele vai, neste aprendizado intelecto-moral, ele vai progredindo. É fácil observarmos, por exemplo, que hoje nós não somos mais iguais os homens das cavernas. Então nós vamos evoluindo ao longo dos milênios, aprendendo a cada vez mais. Se observarmos só nos 2 últimos séculos, o quanto evoluímos, por exemplo, na parte material, na parte intelectual, há um progresso. E a doutrina espírita nos traz justamente este objetivo. O objetivo da encarnação é o aprimoramento intelecto-moral. O dia que nós atingirmos este aprimoramento intelecto-moral,
será quando nós então chegarmos ao que nós chamamos de espíritos perfeitos, quando não precisaremos mais passar por todo esse processo de aprendizado na matéria. Como bem está especificado lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, que trata sobre os objetivos da encarnação de todos nós. Mas quando nós vencemos a matéria, não precisamos mais encarnar ou reencarnar. Aí progredimos da mesma forma, mas aí no mundo espiritual, com outros aspectos de crescimento íntimo. Você, tu me permite, para eu não perder o fio da meada, claro, com certeza. Tu falaste, melhor dizendo, em evolução intelecto-moral, correto? Agora, é errado o ser humano querer buscar o seu melhoramento, cada vez mais o seu melhoramento material? Ou seja, ter um carro novo todos os anos, ter uma boa casa, isso é errado perante a doutrina espírita? Não. Primeira coisa, Jader, que é importante nós esclarecermos é que a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Ela mostra para todos nós que todas as ações que nós temos geram consequências. Portanto, hoje, nós somos o exato fruto daquilo que nós plantamos no passado, nesta vida ou em outras vidas. E tudo que nós estamos plantando agora no presente corresponderá a colheitas positivas ou negativas no futuro. Portanto, nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Buscar as coisas materiais de forma alguma é errado. O que a doutrina espírita nos alerta é o apego às coisas materiais. Uma coisa é ter, outra coisa é se apegar. E a doutrina espírita fala da importância do ter, mas acima de tudo ela nos traz em profundidade a importância do ser, como espíritos imortais que somos. Porque muitas vezes nós dedicamos um tempo muito grande das nossas existências em adquirir coisas. E, em contrapartida, dedicamos um tempo muito pequeno para adquirir valores morais. Ora, é fácil entender por que a doutrina espírita é baseada na razão, no bom senso. Como disse Allan Kardec, se nós vamos perecer no túmulo, o corpo físico, enquanto eu, espírito imortal, vou permanecer vivo, por que eu disponho de tanto tempo para coisas que eu deixo no túmulo, em detrimento de coisas que eu vou levar para sempre comigo, que jamais se perdem? Então a doutrina não condena o ter, mas valoriza o ser. Muito bom. Então a reforma íntima é algo muito importante para nós, né? Pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, meu irmão, realmente é necessário, é urgente, né? E individual, né? Cada um deve fazer a sua, né? Ela é individual, ela é intransferível e ela é urgente. É um objetivo existencial para todo aquele que deseja adquirir mais leveza, tranquilidade e paz de espírito. Porque aquele que não acredita em Deus, porque aquele que é materialista, nós falarmos em reforma do interior não vai soar ao seu coração. Perfeitamente. É aquele que está no ponto de despertar para as verdades do espírito imortal. É um objetivo existencial. Perfeitamente. Tarcísio, tem algum tempo X, por exemplo, para eu iniciar a minha reforma íntima? Como é que funciona isso aí? Jader, esta é uma das perguntas mais interessantes para nós que estamos nesse processo de autoconhecimento da doutrina espírita. Nós nos reportamos para responder a esta questão a Paulo, quando escrevia uma carta aos Efésios. E ele dizia lá, desperta, ó tu que dormes. Certo. E nós imaginamos cá para conosco que ele não escrevia aos Efésios, ele escrevia para todos nós. Tamanha a atualidade deste ensinamento do Evangelho de Jesus. E mais, ele não escrevia, a impressão que dá é que ele gritava para nós, desperta. É necessário este momento de despertar. É como quando nós vamos olhar a sala da nossa casa e olhamos para um sofá.
e aquele sofá não serve mais para a nossa casa. Então nós sentimos a necessidade de troca, de reforma. E aí nós observamos que é necessário reformar a sala, daqui a um pouco a casa. Obviamente que a doutrina espírita não fala dessa reforma exterior, é da reforma interior. E nós já experienciamos milênios de erros e de equívocos. Então chega um ponto que o espírito, por necessidade íntima, ele não se compraz mais com as coisas normais que ele já experimentou no ter. Então ele desperta para as verdades espirituais. É o que nós buscamos na doutrina espírita, o despertar. Exatamente. Nós ainda confundimos, né, Tarcísio, que nós somos seres materiais e temos um espírito. Mas é o contrário, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? É diferente, né? Exatamente. Para encarar esta realidade. Isso. E muitas vezes nós vivemos como se fôssemos imortais. Sim. Não fôssemos nunca morrer. E na verdade nós não morremos. Só o corpo físico morre. Mas nós devemos valorizar as coisas do espírito. Aquilo que a doutrina nos fala. Nós somos uma tríade. Espírito, corpo espiritual ou perispírito e corpo físico. Na morte fica apenas o corpo físico. O nosso molde, o nosso corpo espiritual permanece vivo perfeitamente com todas as tendências e com todas as aquisições que nós tenhamos vindo a possuir durante a existência atual e as existências pregressas. É inalienável, né? Isso que a gente adquire de conhecimento, né? De crescimento moral e espiritual, é para a eternidade, né? Não se perde. Exatamente. Por isso que vemos hoje crianças tocando piano, por exemplo, belíssimamente aos 3 anos de idade. Exatamente. A reencarnação de alguém que já tocou, né? A reencarnação explicando todo esse processo de que nós não perdemos aquilo que não é perecível. Aquilo que Jesus nos ensinou não perece. Perfeitamente. Tarcísio, autoconhecimento, esse é o primeiro processo. E o segundo processo, e aí eu já aproveito para te perguntar, autocorreção. É correto eu dizer que provavelmente o meu vizinho, os meus familiares, os meus colegas conheçam mais de mim do que eu mesmo me conheço? E o processo de autocorreção? Fala um pouco sobre isso para nós. Exatamente, o processo começa no autoconhecimento. Eu preciso conhecer aquilo que realmente é correto em detrimento daquilo que me traz consequências danosas. Então a gente adentra a doutrina espírita, que traz o Evangelho de Jesus de uma forma límpida. Então a gente começa a entender o caminho correto a ser seguido. Autoconhecimento. Autocorreção é o segundo passo do processo para chegar na autoiluminação. Porque eu preciso identificar aquilo que eu tenho, que é equivocado, para corrigir. Um orgulhoso, por exemplo, ele jamais vai admitir que é orgulhoso. Então, muitas vezes, aquele que está de fora nos conhece sem a máscara, sem o ego. Nos conhece como somos, principalmente os nossos familiares. Então, eles nos trazem essas informações. Por isso que nós precisamos ter em pauta que, para nos autocorrigirmos, nós precisamos identificar a necessidade de melhorar. Mas todos nós temos necessidade de melhorar. Todos. Emmanuel nos diz categoricamente que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados no planeta, somos necessitados da alma. Somos doentes pedindo alta. Todos, ele coloca todos sem exceção. Benfeitor do Chico Xavier, um dos maiores conhecedores na palavra do nosso querido Haroldo Dutra Dias, um dos maiores conhecedores do planeta a respeito de Evangelho, de Jesus na atualidade. Tu recomenda Haroldo Dutra Dias para as pessoas assistirem no YouTube, que é o meio mais fácil de chegar até eles? Eu recomendo e digo mais, o Haroldo Dutra Dias ensinou-me, através das mais de 150 palestras que já assistimos dele, a entender melhor o Evangelho de Jesus e compreender
junto com essa gama de informações que a doutrina espírita nos traz através das obras básicas de Allan Kardec e as obras complementares, por exemplo, do Chico e do Divaldo, entender perfeitamente essa relação de que necessitamos, para onde vamos, o que é correto fazer em detrimento do que não é correto fazer. Perfeito. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, batendo um papo com o Tarcísio Zambra, presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, mas não saia daí, 2 minutinhos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A Feira Espírita está se realizando aqui no Clube Comercial, onde vendemos várias obras espíritas, onde se encontram romances, livros doutrinários. A venda está sendo muito significativa porque as pessoas têm muita curiosidade de saber o que se passa na doutrina espírita. Então, nós estamos aqui para esclarecer. Nós estamos todos os anos em novembro até dezembro, estão convidados a virem, a olharem as obras, a comprarem, se caso gostar de alguma, que eu tenho certeza que vão gostar, né? E nós estamos aí para isso, para ajudá-los com as obras espíritas. Funcionamos de segunda a segunda, né? Olha, a leitura espírita, que eu digo, é o alimento da alma, né? Então, é através dela que nos instrui, nos esclarece e traz para a nossa vida, né? Assim, coisas melhores, digamos, luz para o nosso caminho, né? Então, a desenvoltura também, nossa, nós médiums, né? Então, através dela que a gente pode se desenvolver para os trabalhos, ter conhecimento, ter uma dinâmica melhor. A doutrina espírita é uma ciência e também uma filosofia. Eles comprovam de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E eu acho assim que, como a gente vê aqui, muitas pessoas chegam com curiosidades, às vezes só para conversar, e acabam adquirindo as obras e saem bem satisfeitos. Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Está conosco hoje, quem chegou agora, o nosso amigo Tarcísio Zambra, presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, que estamos falando com ele sobre reforma íntima. Muito bem, Jader. Vamos continuar conversando com o nosso amigo Tarcísio. Quando desencarnamos, deixamos o que temos e levamos o que somos. Nos explique isso, Tarcísio. Exatamente como o amigo e irmão Moacir relatou agora, quando nós desencarnamos, nós deixamos tudo para trás. Correto.
o corpo físico, a família, os bens materiais, tudo. Mas levamos aquilo que somos, a essência, o nosso aprendizado, as conquistas, o amor, até mesmo o ódio pelas pessoas, as tendências, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que é inerente ao espírito imortal, isto vai conosco. Tá, mas levamos isso, mas depois que o corpo morre, digamos, depois que a gente morre, certo? A gente desencarna, a gente não vira santo lá, não fica melhor lá do outro lado, Tarcísio? Nem mais, Jader, e nem menos. Exatamente na mesma medida daquilo que fomos enquanto estávamos encarnados. E, inclusive, vamos levar para conosco todos estes fatores inerentes ao espírito, e este processo de desencarnação será mais ou menos penoso conforme vivemos bem ou mal as nossas existências, valorizando mais as coisas morais em detrimento das coisas materiais. Quanto mais apegado às coisas materiais, mais difícil será esse processo de retorno à pátria espiritual. Perfeitamente. Nos explica um pouquinho sobre o homem velho e o homem novo. Como se processa isso, Tarcísio? A doutrina nos mostra que nós, por sermos espíritos criados simples e ignorantes que vivemos ao longo do tempo reencarnando, nós trazemos conosco na atual existência estas tendências que nós desenvolvemos em outras vidas, as nossas qualidades, os nossos defeitos, nós não perdemos. Então nós dizemos que isto é o homem velho. Correto. E quando nós começamos a despertar para valores que ainda não tínhamos contato, é o homem novo. Então sempre há esta equivalência entre uma coisa e outra. Nós queremos melhorar, mas o homem velho procura nos deixar preso àquelas nossas tendências equivocadas do passado. Outro dia, Tarcísio, lendo algumas mensagens de Emmanuel, eu me deparei com uma que eu selecionei para trazer exatamente para ti. E eu vou ler para não errar nem uma vírgula. Diz o seguinte: o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. O que quer dizer esse pensamento, essa mensagem? É belíssima essa mensagem de Emmanuel, Jader. E ele nos chama a atenção para isso, que nós podemos contar com Deus, nós podemos contar com Jesus e com os benfeitores espirituais para nos ajudarmos na nossa caminhada, nesse processo de aprendizado, com inspirações, com proteção, porque a própria divindade nos proporciona na atual encarnação todos os aspectos mais necessários para o nosso aprimoramento. Mas nós possuímos o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e de agir. E este livre-arbítrio, ele é respeitado pelos espíritos superiores. Ninguém impõe nada a nós. Então, eles nos protegem e nos auxiliam, mas nós é que devemos fazer as opções, porque o fruto das opções somos nós que vamos colher. Então, nós devemos andar pelas próprias pernas. Ninguém nos tornará pessoas melhores. Nós é que devemos optar por sermos pessoas melhores. É um processo, né? É um processo de progresso espiritual. Um amigo pode auxiliar, pode ajudar, pode amparar no momento de dificuldade com um ombro amigo, com um ouvido amigo para ouvir no momento difícil. Mas apenas nós é que podemos andar com os próprios pés, com as próprias mãos. Isso significa dizer que tu disse no início que a reforma íntima é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer a reforma íntima por nós. Exatamente. Perfeito. Amigo Tarcísio, aquela parábola que Jesus nos fala, né, que a gente enxerga o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave que existe no nosso olho. Nos explique essa passagem, essa parábola de Jesus, Tarcísio. Isto é um indício da pessoa que está ou que não está fazendo o processo de reforma íntima. Sim. Todo aquele que observa os defeitos dos outros Correto. e não observa o seu está fora
da sua trajetória de reforma íntima preconizada pelo Evangelho. Correto. Todo aquele que está atento aos seus defeitos íntimos e ele é compassivo, tem compaixão para com os defeitos dos outros, esse está no processo de reforma íntima, porque já entendeu que o defeito do outro é do outro. Ele terá que, no momento oportuno, realizar o processo de reforma. Então, se o irmão Moacir nasceu inúmeras vezes na Europa e na Ásia, já o Jader inúmeras vezes no Japão e na Inglaterra, por exemplo, e eu nasci no Brasil, nós trazemos experiências diferentes. Quando eu entendo o processo reencarnatório, eu consigo entender que o Jader não é melhor do que eu e nem pior do que eu. Ele é um irmão que tem experiências diferentes. Correto. E pelo livre-arbítrio. A responsabilidade das falhas do irmão é dele. Correto. As minhas são minhas. Portanto, eu devo me esforçar para trabalhar. E nesse processo do autoconhecimento, a gente precisa enxergar esses defeitos, né? Para a gente conseguir corrigir. Exatamente. Caso contrário, não tem como fazer essa reforma, né, Tarcísio? Perfeito, Moacir, perfeito. Exatamente, o processo de autoconhecimento leva a esta identificação. Perfeito. E a esta conclusão. Muito bom. Um dos preceitos básicos da doutrina espírita, não somente da doutrina espírita, de outras correntes religiosas também, mas muito enfatizado pela doutrina espírita, é o orai e vigiai. O que significa, assim, num português bem claro? O que significa orai e vigiai? Orar não é mais importante do que vigiar? Nós devemos orar e vigiar. A importância dos dois é fundamental para aquele que quer realizar a sua reforma íntima. Porque, através do processo do autoconhecimento, como o Moacir nos falava agora, nós vamos entendendo aquilo que precisa ser melhorado. E como nós sofremos influências do meio externo e também do homem velho, é imprescindível como ferramenta de auxílio para a reforma íntima o orar e o vigiar. Tá, mas vigiar quem? Vigiar os nossos pensamentos e também vigiar as influenciações negativas do meio externo, quer seja de um programa de televisão de baixo teor moral, quer seja de um livro que não tenha nenhuma qualidade literária, quer seja dos nossos pensamentos também, porque trazemos más tendências. Sim. E o importante não é ignorar as más tendências, mas identificá-las e trabalhá-las. Por isso, orar e vigiar é muito importante. E muitos de nós não damos importância para o orar. E lembramos de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, da série do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, quando ele fica 8 anos depois do processo de desencarnação, e lembra que a sua mãezinha ensinou: meu filho querido, quando tu estiveres passando por uma dificuldade que tu acha que não vai conseguir suportar, faça uma prece, uma oração de coração, que os benfeitores espirituais, que Jesus vai te ajudar, e ele foi ajudado. E nós devemos utilizar então esta ferramenta de oração e de vigilância constantes e diárias para o nosso processo de reforma íntima. Perfeitamente. Meu amigo Tarcísio, a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho nos faz um aconselhamento, né? O que ele fazia quando estava aqui na Terra, né? Vou ler para que a gente não perca o fio da meada. Qual o meio mais prático, eficaz e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Nos comente essa passagem do Santo Agostinho. Allan Kardec, com a sua incomum sabedoria, o homem considerado o homem bom senso da sua época, um homem muito à frente do seu tempo, ele teve esta preocupação de indagar as entidades venerandas na questão 919 do Livro dos Espíritos. É a receita do bolo. Isso. Qual é o meio prático mais eficaz de nós nos melhorarmos nesta vida e de resistirmos ao mal? E Santo Agostinho, então, vem com uma resposta belíssima: conhece-te a ti mesmo. Isso. Ou melhor, um sábio da antiguidade já vô-lo disse:
Responderam os espíritos: conhece-te a ti mesmo. Perfeitamente. Então, aí está a receita. Allan Kardec observa essa resposta e diz: nós entendemos a profundidade da resposta. E faz uma outra questão, a 919A, aos benfeitores espirituais. Mas é justamente aí que está a dificuldade. Como conhecer-se? E os benfeitores espirituais, então, relatam para nós, nesse específico, Santo Agostinho, dizendo: fazei como eu fazia, todos os dias ao entardecer da tarde. E ali ele responde em 2 páginas belíssimas de como nós devemos fazer para nos conhecermos. Parar todos os dias, um pouquinho, meditar, 10, 15 minutos, meditar. O que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje agrediu algum irmão? É reprochável a minha conduta? E nessa catarse diária nós vamos nos conhecendo. E vamos nos colocando na posição do outro irmão quando tivermos dúvida da nossa conduta. Ah, o que eu fiz para o Jader não foi tão pesado assim, mas o que o Jader fez para mim foi pesado. Mas se eu estivesse na posição do Jader, eu ia gostar? Colocarmos na posição do outro para que nós não sejamos enganados pelo nosso próprio ego. Porque esta, como disse antes o Jader, é um subterfúgio do nosso ego. O que acontece? Nós achamos sempre os nossos defeitos muito brandos e achamos os defeitos dos nossos irmãos muito grandes. Então, este é o processo. Esta questão é uma síntese da reforma íntima. É uma questão clássica de O Livro dos Espíritos que todos nós deveríamos não só estudar, como colocar em prática no nosso dia a dia. O dia que colocarmos em prática esta questão de conhecermos a nós próprios, fazendo a reforma íntima, com certeza. Fazer a reforma íntima. Se me permite, os irmãos, dizem as tradições gregas que lá no oráculo de Delfos, 7 sábios se reuniram para escrever uma frase. E escreveram: conhece a ti mesmo. Esta frase que as entidades venerandas fazem referência a Allan Kardec. Mas os 7 sábios escreveram uma segunda frase lá: nada em excesso. Então aí está a receita. Se nós nos conhecermos e trabalharmos com equilíbrio, sem excesso, nós estaremos caminhando a passos firmes e seguros para a reforma íntima. Perfeito, meu. Quando o papo é bom, parece que o tempo é sempre ele no mesmo tranco, como diz o gaúcho. Mas quando o papo é bom, parece que ele passa rápido e, infelizmente, o nosso programa Palavra Espírita está chegando ao fim. Agradecendo ao Tarcísio, que volto a repetir, o Tarcísio é presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, essa entidade que tanto bem faz por pessoas desamparadas. Então, Tarcísio, nós queremos agradecer a tua presença aqui, muito obrigado mesmo, foi um papo maravilhoso, esclarecedor, tenho certeza que o telespectador concorda comigo. E, ao finalizar, agradecemos aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Sedic, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.